Olá, amigos do canal. Conforme prometido, proposto, estamos gravando este vídeo para conversarmos um pouco sobre o personagem bíblico Neemias, né? O tema que eu propus, Neemias, um líder exemplar, um comentário sobre o seu despertar para a liderança. Nós sabemos que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, né? E ele estava confortavelmente na corte persa, né? Na corte persa, servia ao rei, tinha uma vida tranquila, uma vida sem mais tropeços. Ao que tudo indica, ele era benquisto pelo rei, ou seja, estava em paz, em tranquilidade, sem nenhuma necessidade de qualquer coisa. Estava vivendo uma vida de conforto. Mas o que ocorre? Quando você olha lá no capítulo 1 de Neemias, você verá que vieram alguns de Jerusalém. Dentre esses alguns, tinha uma pessoa chamada Anani, ou talvez fosse um nome diminutivo de Ananias, conforme eu apurei, possivelmente irmão de Neemias, né? Alguns entendem que seria irmão de sangue, outros seria seria um patrício dele, uma pessoa bem chegada, né? Próxima. E Neemias, que estava em paz, em tranquilidade, sem se preocupar com absolutamente nada, ele faz uma pergunta para o seu irmão: como é que estavam os que estavam em Jerusalém? Como estavam aqueles que viviam em Jerusalém? E aí ele vai tomar ciência de que a situação lá era precária, as pessoas estavam sem direção, sem governo, estavam em miséria, os muros da cidade estavam queimados, destruídos, as portas queimadas a fogo. E aquilo trouxe uma grande aflição a Neemias, né? Neemias ficou aflito, ficou triste, porque aquela ali era a cidade do grande rei, a cidade do grande Deus, era a cidade dos seus antepassados, era a terra dos seus antepassados, era um local de uma grande história, era um local onde Deus havia realizado grandes feitos. E o que acontece? Aquilo incomoda Neemias profundamente. E Neemias, que vivia uma vida tranquila, uma vida confortável, de repente se vê no dever e na responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, qual é a primeira atitude de Neemias? Neemias, ele decide mudar aquela situação, né? Primeiro, como eu falei, ele era um homem de confiança do rei, era o copeiro do rei, era um homem de situação confortável, um homem que não tinha com o que se preocupar. E aí, quando ele conversa com esses seus conterrâneos e descobre que a situação não era boa lá na terra dos seus antepassados, e ele se importa, eu coloquei aqui nos meus textos, né, nas minhas anotações, Neemias, que não tinha problemas, ele procura um problema, né? Ele procura um problema. Por quê? Porque, embora ele não precisasse fazer nada, porque ele era né, dos cativos, um que estava exilado, fora levado para aquela terra ali onde estava, e que ali ele tinha se dado muito bem, porque era bem sucedido, ele pensa nos seus irmãos e ele chama para si um problema, ele decide intervir naquele problema, naquela dificuldade, né? Ou seja, ele se importou com seus irmãos. Isso é muito interessante, né? Ele se importou, ele se interessou, ele disse: eu não posso permitir, né, com as minhas palavras evidentes, eu não posso permitir que eu, estando em boas condições aqui, sabendo que meus irmãos estão em situação difícil lá na nossa terra,
eu não posso permitir que isso continue, eu tenho que fazer alguma coisa. A primeira coisa que isso me chama a atenção é, no exercício da liderança, né? Nesse momento, Neemias ainda não é um líder, mas ele já se coloca numa condição de alguém que precisa fazer algo. Então eu já digo de pronto aqui, o líder é exatamente assim. Ele enxerga as situações e se ele vê necessidade de que alguma coisa ali seja mudada, ele se apresenta para mudá-las. Ele se apresenta para ajudar, para contribuir para uma melhora naquilo que possivelmente, teoricamente, não está funcionando como deveria funcionar. Isso eu digo para todos os setores da vida, né? Seja na vida secular, seja na vida religiosa, seja na vida conjugal, né? Seja entre as relações familiares, né? Aquela pessoa que tem um comportamento de líder, ela nunca vai ficar indiferente a uma situação que ela sabe que pode fazer alguma coisa para mudar, para que todos sejam favorecidos. Sendo inteirado da situação que se encontrava a cidade de Jerusalém, a cidade dos seus antepassados, Neemias ele decidiu agir, né? Você pode ver no capítulo 1, verso 4. A primeira coisa que ele fez é que eu estou falando num ambiente, teoricamente não, num ambiente aqui de pessoas ligadas a questões de fé, a questões de espiritualidade, né? No caso de Neemias, qual foi a primeira atitude dele quando ele soube daquela situação e decidiu fazer alguma coisa, né? Primeira coisa que ele faz, ele sentou e chorou, porque ele sentiu a situação que acontecia na sua terra. Ele tomou as dores daqueles que sofriam na terra dos seus antepassados. Ele chorou a dor daqueles que lá estavam vivendo em miséria. E depois ele decide agir. Então o que ele faz? Ele vai orar, né? Sendo ele descendente de um povo que conhecia o Deus, o Yahvé, né? Conhecia o Deus Jeová, o Deus que hoje nós adoramos. Ele foi aos pés desse Deus, ele buscou esse Deus, ele orou, ele jejuou e ele confessou. Porque quem conhece a história do povo de Israel sabe que aquela situação que eles se encontravam de cativeiro, aquela situação que eles encontravam-se de miséria lá, era a consequência dos seus atos de desobediência que haviam cometido contra o Deus a quem eles serviam. Porque toda a história de Israel ela está relacionada com Deus, ela está relacionada a Deus. Quem conhece a história por completo sabe que Israel foi cativo por 400 anos no Egito, 430 anos no Egito aproximadamente. Eles lá sofreram grandes aflições. Deus viu o sofrimento deles, decidiu apresentar-se a eles, né? E decidiu tirá-los do Egito. Mas quando ele os tira do Egito, eles vão fazer pactos, nós chamamos pactos, alianças, vão fazer pactos com esse Deus. E eles prometem ser fiéis, prometem fidelidade a Deus. Em sendo fiéis a Deus e cumprindo os requisitos, os mandamentos do Senhor, que foram dados através de Moisés, eles seriam bem-aventurados e abençoados. Uma das exigências era, não deveriam adorar outros deuses, não deveriam praticar coisas que o povo da terra que eles conquistaram, praticavam, porque naquela época havia uma mistura muito grande de adoração a todos os tipos, a vários deuses, a muita coisa que se praticava de errado, né, de equivocado. E Deus vai dizer para eles, olha, vocês serão propriedade exclusiva minha. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. E aí eles fazem acordos com Deus, fazem chamados pactos, alianças. Só que todas as vezes que os pactos eram firmados com Deus, eles quebravam os pactos, até que chegou na condição que eles estavam agora.
Alguns cativos foram levados para outras nações, outros ficaram lá, mas na situação mais miserável que se pudesse imaginar. Então, quando Neemias ele vai orar a Deus, ele confessa os pecados, ele confessa que eles estavam em desobediência, que a situação em que eles se encontravam era a consequência das opções, das escolhas equivocadas que eles haviam feito, porque eles não cumpriram os acordos que fizeram com o Deus de Israel, com Deus, com Yahvé, com Jeová. Eles não cumpriram. Então, por conta dessa desobediência, eles pagaram um preço muito alto. A nação foi destruída. Primeiramente veio a divisão do reino, foi dividida em reino do norte e reino do sul. Uma parte, 10 tribos foram levadas cativas por uma nação, a Síria, se não me falha a memória, e a outra parte foi levada cativa pelos babilônios. Depois a Babilônia ela foi perdendo a força, vieram outros impérios, dominaram, e naquele momento quem dominava era a Pérsia, né? E Neemias estava cativo em Susa, uma cidade da Pérsia, a cidade onde ficava o palácio do rei. Segundo eu apurei no livro de Flávio Joséfo, na História dos Hebreus, esse lugar não era necessariamente o local principal, era um local, se não me falha a memória, era de veraneio ou de inverno, onde o rei passava uma parte do ano naquele lugar, né? Então ele estava ali a serviço do rei, mas ele não era livre, ele era cativo, né? Ele era cativo. Então, muito bem. Então, quando ele sabe da situação, ele ora a Deus, ele jejua, ou seja, abstinência de alimentos, né? Posteriormente, juntamente com a oração e com o jejum, ele confessa os pecados, né? Ele invocou a Deus o cumprimento das promessas, porque Deus fizera uma promessa, né, que restauraria. Embora o povo tivesse sido desobediente, Deus prometeu que os levaria de volta para a terra deles. Então, Neemias ele vai cumprir, ele vai colocar, vai dizer a Deus: olha, tu tens uma promessa conosco. Embora ele não tivesse em condição de pedir absolutamente nada, mas ele vai dizer, há uma promessa. Então você pode ler depois em Neemias 1:8 e você pode ver também em Levítico 26, 39 e 45, que Deus faz essa promessa, que embora eles fossem dispersos por outras nações, mas depois eles seriam juntados novamente naquela terra. E aí ele apresentou-se, né, para a grande obra a se realizar, ou seja, o povo estava sem governo, vivendo em miséria, eles haviam casados com pessoas de outros povos, o que não era permitido, os muros estavam derrubados, eles estavam dominados, as portas estavam queimadas, ou seja, ninguém respeitava ninguém, talvez a violência fosse muito grande. E aí o que vai acontecer? Neemias, ele vai colocar-se diante de Deus, dizendo, olha, se tu me permitires, eu irei. Aí eu gostaria que nós vamos fazer uma leitura aqui, Neemias, capítulo 1, versículo 11. O que diz? Diz o seguinte: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, que seria o rei, né? O rei da Pérsia. Então era eu copeiro do rei. O que é importante observar aqui é que aparentemente ele não estava sozinho nesta empreitada, porque ele ora para que ele seja bem-sucedido na sua pretensão, assim como alguns que estavam com ele. Então o que nós observamos aqui? Ele se apresenta. Exatamente o que acontece com um líder. Aquela pessoa que tem um comportamento de liderança, ela não deixa as coisas acontecerem, andar de qualquer maneira.
se houver necessidade, ela se apresenta e diz assim, olha, eu estou aqui para fazer alguma coisa. Né? O líder, ele se desperta, ele se desponta, ele se coloca na posição de serviço. Porque líder, fique claro aqui, não é quem manda. Líder é quem trabalha junto para que alguma coisa boa aconteça e todos sejam beneficiados. Né? Autoridade não é a mesma coisa que autoritarismo. Né? O autoritário, ele decide sozinho, ele faz tudo sozinho, só ele é certo, só ele pode mandar, ninguém pode sugerir, só ele sugere, só ele determina. O líder não, aquele que tem autoridade no sentido de capacidade de liderança, capacidade aglutinatória, de aglutinar pessoas em torno de si, muitas vezes ele vai sugerir, ele vai propor e o grupo vai observar nele condições para que ele conduza aquela situação e todos vão estar em torno dele num só propósito. Né? E Neemias ele vai agir dessa maneira. Vamos continuar aqui, porque eu também não vou estender muito. Né? Muito bem. Então ele apresentou-se, como nós já fizemos a leitura. O líder Neemias organizou-se para poder chegar ao local. Então ele vai à presença do rei, né? Ele vai à presença do rei. Ele tinha uma característica que ele vivia sempre com um semblante feliz, né? Uma aparência de alegria, estava sempre bem disposto, sempre sorridente, provavelmente, porque a palavra fala que o sorriso, né? Ele aformoseia o rosto, né? Quando a pessoa está bem, a expressão facial é uma expressão boa, agradável, né? E até iluminada, podemos dizer assim. E Neemias, ele sempre se apresentava dessa maneira diante do rei. Mas teve um dia que ele veio à presença do rei e o rei olhou para ele assim, mas você não é assim. O que está acontecendo contigo, Neemias? Aí Neemias diz, olha, rei, eu poderia estar feliz se o local do sepulcro dos meus pais, dos meus antepassados, as portas estão queimadas, o muro está derrubado e as pessoas estão passando dificuldade. E aí o rei, ele cai nas graças do rei e o rei pergunta, o que me pedes? Né? E aí ele vai dizer, me permite voltar lá, me deixa ir lá para mudar essa situação. Eu gostaria de retornar para lá. É como se, vamos fazer aqui vamos fazer um retorno no tempo, vamos imaginar. O rei vai dizer assim, mas olha só, Neemias, você não está muito bem aqui, o que você vai fazer lá naquele fim de mundo? O que você vai fazer naquele fim de mundo? Você está muito bem aqui, você está ao meu lado, aqui você não te falta nada, você tem tudo, por que tu vai te importar com aquele povo lá, com aqueles miseráveis, com aqueles ignorantes? Possivelmente, né, aqui, né, fazendo voltando no tempo, fazendo a palavra me escapa agora, mas refletindo sobre isso, criando aqui uma situação, né, Neemias vai dizer assim, rei, você tem razão em tudo que você está falando, mas esse é o meu povo, essa é a minha gente, é ali que está a minha história. E aí o rei autoriza ele a voltar. Não só o autoriza a voltar, como dá cartas para ele ir passando de cidade em cidade, não tenha nenhum impedimento para chegar, dá a ele soldados, dá a ele as madeiras que ele vai precisar. Né? E Neemias sai do seu conforto, do conforto do palácio, e vai para uma cidade onde praticamente tudo está no chão. Né? Ele vai para uma cidade onde praticamente tudo está no chão. Então, ele organizou-se para chegar ao local onde ele exerceria a sua tarefa. Depois que ele chega lá, né, o líder ele é assim, ele não é afoito, ele não é apressado. O líder, ele reflete, o líder, ele planeja, o líder observa, o líder verifica o que pode e o que não pode ser feito, ele não sai fazendo e sopetando. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus vai dizer o seguinte,
Quando uma pessoa sentar-se para construir uma torre e ela não planejar, e ela começar a construir essa torre sem planejamento, ela corre o risco de, ao chegar em determinado momento da construção, ela não conseguir mais continuar aquela construção. Então, isso será uma vergonha para ela. O líder ele tem que ser muito reflexivo, ele tem que ser muito competente nas suas ações, nos seus atos, ele tem que estar com uma clareza de mente muito grande, para que ele não seja um neófito, um despreparado, um incapaz, né? Ele tem que tem que ser bastante longânimo, bastante calmo, para que ele não pratique nada que depois ele venha a se arrepender. Então, Neemias, o que ele faz? Quando ele chega lá na cidade, né, a primeira coisa que ele faz é caminhar no entorno da cidade. Ele não se apresenta, não diz quem ele é. Poderia chegar lá, não, eu sou copeiro real, agora eu sou governador aqui e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Trazendo para os nossos políticos, né? Prometem, mas pouco fazem, né? Existem dois momentos na política, o momento da campanha e o momento pós-campanha. Tudo que se diz no momento campanha nunca devemos acreditar, porque dificilmente depois aquilo que se prometeu se cumprirá, né? O líder não pode agir assim. Aquilo que ele se propõe a fazer, ele deve fazer. O líder de verdade, aquilo que ele se propõe fazer, ele vai fazer o possível para cumprir a sua proposta, né? Que nós coloquemos isso na nossa mente, né? Se você é um pastor, se você é um presbítero, se você é um diácono. Algum tempo atrás eu ouvi uma mensagem de alguém que contou uma história real de uma determinada pessoa que a alegria daquela pessoa era manter as escadarias da igreja que ela congregava. Parece-me que a igreja ficava no segundo andar, a nave da igreja ficava no segundo andar. E a alegria daquela pessoa, de uma pessoa daquela igreja, era manter as escadas limpas. Manter a escada limpa? A alegria, o prazer daquela pessoa era manter as escadas muito limpas. E às vezes as pessoas chegavam lá, ele tinha acabado de limpar, e as pessoas diziam, poxa, mas irmão fulano, o senhor acabou de limpar e agora a gente vai sujar, e ele ficava feliz. Mano, não tem problema, é para isso que eu limpo, para que vocês subam, vocês cheguem, vejam a beleza, entrem na igreja com prazer, cultuem a Deus, depois vocês voltem e eu vou limpar novamente. Ou seja, aquela pessoa... Qual era a grande satisfação dela? Como é que ela adorava a Deus, né? Ela adorava a Deus, parece um absurdo isso, né? Mas ela adorava a Deus tendo o prazer de receber os irmãos naquela congregação com as escadas limpas. E ele tinha prazer de a cada culto a pessoa chegar a ver a escada limpa. Ou seja, ele dedicava-se de corpo e alma àquela atividade, era o prazer da vida dele. O líder ele tem que ter prazer naquilo que ele faz. Ele tem que transmitir esse prazer. Eu imagino que muitas pessoas sentiam-se muito bem ao chegar naquela igreja, saber que aquela igreja estava com uma escada muito limpa, muito bem cuidada, porque tinha um irmão que dedicava-se àquilo, que tinha prazer em ver, que talvez outras gostavam de voltar porque gostavam de ver aquela escada muito bem cuidada. É uma ilustração que é real isso não é uma invenção, não é aquelas coisas que se contam, né? Aquelas historinhas que se montam para contar uma história. Isso é um fato real de uma igreja. Eu não vou dizer qual é a igreja aqui porque não sei se eles vão ficar confortáveis com isso. Mas era uma igreja próxima nossa aqui, né? Essa pessoa fazia isso. O prazer dela era aquele. Então Neemias, ele chega naquele lugar, dá uma volta por ali, verifica a situação, ele vai numa porta, vai na outra, ele vai à noite para não chamar a atenção. Talvez as pessoas vendo aquele séquito de pessoas chegando ali, né? O que esse camarada veio fazer aqui? Ele não fala nada.
né? Então, ele apresentou, ele chegou, verificou no local aquilo que ouvira lá do seu irmão quando fora lá em Susa. Ele verificou, nada falou. Depois, ele chama as lideranças da cidade, né? Ele chama as lideranças da cidade e aí ele se apresenta e convoca todos a assumirem uma responsabilidade de reconstrução, né? Então, no capítulo 3 de Neemias, Neemias vai organizar as turmas que vão reconstruir o muro. Quando você conhece a história de Neemias, ele vai encontrar opositores, né? Ele vai encontrar opositores, pessoas que não querem permitir que os muros de Jerusalém sejam reconstruídos, né? Mas primeiramente ele vai convocar as pessoas, ele vai organizar as turmas, ou seja, ele começa a administrar a situação. Olha, eu tenho aqui os documentos do rei que me autorizam a reconstruir os muros de Jerusalém. E agora eu quero saber quem está comigo nessa empreitada, né? Mais ou menos assim que ele vai dizer. Você pode ver lá no capítulo 2, do verso 17 e 18 de Neemias. E lá no capítulo 3 ele vai estar organizando o povo. Ele organiza o povo para a reconstrução, para levantar os muros, e como a gente sabe, em todos os lugares tem sempre alguém que é do contra. Sempre vai ter em todos os lugares. Eu tenho lutado pessoalmente para não ser esse tipo de pessoa, do contra, né? Do contra. Nós precisamos... eu estava vendo ontem uma entrevista com aquele ministro que saiu, e tem um determinado canal de televisão que a gente sabe que é totalmente opositor, né? E em todas as vezes que tentaram provocá-lo para falar contra a autoridade do Estado brasileiro, a autoridade maior do Estado brasileiro, ele disse assim: olha, eu não estou interessado nessa questão, eu não quero me envolver nessa polarização. E a verdade é que nós precisamos urgentemente mudar esta situação. Nós vivemos num tempo em que se um diz que gosta de preto, o outro diz que gosta de branco. E aí começa aquela briga. Se o outro diz que gosta de branco, o outro diz que gosta de preto, e começa aquela polarização para saber quem é que vai prevalecer. Nós precisamos parar com esse negócio. Nós precisamos voltar a viver uma situação em que nós nos unimos num propósito, né? Nós precisamos de uma liderança que convoque, e eu não estou falando aqui não quero me meter nessas questões políticas, eu estou fora disso, há muito tempo eu deixei de me envolver com isso. Mas eu quero dizer que em todos os setores da nossa vida, se nós vivemos em ambientes polarizados, nós temos que começar a mudar essa situação, quebrar esse negócio de polarização e passarmos a viver, a lutar para que o nosso propósito, nosso objetivo seja único, para que todos cheguem a um lugar. Porque quando nós polarizamos, cada um vai puxar para um lado e ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? E aí você vai encontrar pessoas que começaram a se opor a Neemias. Mas antes, né, você vai observar o seguinte: como líder, Neemias ele não disse assim: olha, vocês vão fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro, e saiu fora. Ele falou: não, vocês vão fazer, mas eu estou junto. Não só ele, mas os seus. Aqueles que foram com ele também foram trabalhar. O líder, ele não delega responsabilidades e fica olhando os outros trabalhar. O líder trabalha, o líder chega junto, o líder tá ali. Se precisar varrer o chão, ele vai varrer o chão. Se precisar lavar banheiro, ele vai lavar banheiro, né? Não é que ele vai ser sobrecarregado, mas ele vai estar presente ali. É necessário que aqueles que estão com ele vejam que ele não está ali para explorar ninguém, ele está ali para trabalhar junto, para que eles conquistem aquilo que eles têm se proposto a conquistar, né? E aí Neemias ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Era reconstruir, era trazer o seu povo a uma situação de alegria, é fazer com que o povo voltasse a ter prazer de ser judeu e voltassem a ter prazer de ser o povo de Deus. Queria levantar a estima do povo que estava baixa,
né? Ele queria fazer com que o povo voltasse a ter alegria, voltasse a ter ordem, voltasse a conquistar coisas que eles não conquistavam mais. O líder ele tem que pensar no bem-estar de todos. É assim que deve ser, né? Então Neemias, ele vai trabalhar, ele não diz faça isso, faça aquilo e fica de fora. Não, ele botou a mão na massa, né? Ou botou a mão na massa, ele foi lá, estava junto com eles. Se precisava botar uma espada na bainha para lutar porque os opositores queriam matá-los, eles, eu também estou com a espada aqui, estou com a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra, ou seja, eu estou para o que der e vier com vocês. O líder tem que estar assim, eu estou para o que der e vier. Vamos avançar. O líder não abandona o barco, isso é fato, né? O líder de verdade, ele não abandona o barco, ele vai até o final, ele vai até, se tiver que afundar, ele vai afundar junto. É aquela história que o capitão do navio, se o navio afundar, ele afunda junto com o navio, né? O líder conclui o que se propõe realizar. Então, o que ocorre? Tem muita gente que exerce liderança, mas quando ele vê que aquilo que ele está liderando não vai chegar aonde ele gostaria que chegasse, ele pula fora, ele passa a bola, ele transmite para outro. Neemias não fez isso. Quando ele estava ainda lá em Susa, o rei falou para ele assim, olha, você vai, mas vai voltar. Em quanto tempo você volta? Ele marcou uma data para voltar. É evidente que ele não voltou tão rápido, como a gente sabe, ele levou aproximadamente 12 anos para retornar. Mas o Muro de Jerusalém, ele se propôs a reconstruir, e ele reconstruiu em tempo recorde. Por quê? Nós sabemos que a natureza do ser humano é o cansaço, é o esgotamento. Se você propõe determinada coisa e aquela coisa começa a andar a passos lentos, daqui a pouco vai um desanimando, o outro desanimando, no final todo mundo desanima e ninguém faz nada. Então Neemias ele foi um líder dinâmico, né? Ele diz assim, olha, a família A vai construir a porta do peixe, a família B vai construir a porta do montura, a família C vai construir a porta das ovelhas, não sei quem vai construir tal coisa. E aí ele ia lá e estava acompanhando, ele estava administrando. E ele incentivando as pessoas. Não, vamos lá, gente, vamos lá, mas os opositores estão querendo nos matar. Não, vamos trabalhar, não vão fazer, não vão conseguir. Os opositores chamavam ele, olha, vem aqui para nós conversarmos, você está fazendo uma coisa errada, não sei o quê. Neemias vai ter uma hora que ele vai dizer uma coisa que é espetacular, todo mundo que lê a Bíblia sabe, né? Chamaram ele e ele disse assim, chamaram ele para conversar e ele falou, eu estou fazendo uma grande obra, né? De modos que eu não posso parar, né? Estou fazendo uma grande obra de modos que eu não posso parar. Você pode ver lá no capítulo 6, quando Sambalate, Tobias e Gesem, que eram os opositores que queriam ver a obra parar, eles convidam Neemias para ir, né? Conversar com eles. Aí o que Neemias vai dizer para eles? Olha, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Que coisa espetacular, né? O líder diz o seguinte, olha, eu não posso abandonar os meus liderados. Vou fazer 3 perguntas aqui, colocar 3 coisas para você, 3 áreas da vida. Na sua área profissional, na sua vida profissional. Seja esse tipo de pessoa. Proponha-se a fazer bem aquilo que chega às suas mãos para você fazer. Na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Seja o líder da sua família, seja o líder da sua relação conjugal. Se você é um evangélico, proponha-se, apresente-se para a obra. Em qualquer setor da vida. Não deixe que os outros ditem as regras para fazer de qualquer maneira e você fique sempre de braço cruzado, só olhando, não sei se vai dar, não sei. Não faça, apresente-se. Chame a liderança para você. Liderança não quer dizer se opor, liderança não quer dizer se rebelar. Liderança quer dizer trabalhar junto para um propósito. Né? Uma
uma das definições que eu estou dando, né? É trabalhar juntos para um propósito, ou seja, juntos nós conseguiremos realizar algo, né? Então, nós vemos aqui, ele trabalhou e ele concluiu a obra em 52 dias. A proposta era: precisamos construir, precisamos concluir. Ele concluiu a obra em 52 dias, né? Então, o líder, ele começa, ele leva aquele trabalho que ele está liderando e ele chega ao seu final. Que nós possamos tirar alguns aprendizados aqui. Eu sugiro a você, leia o livro de Neemias, leia Esdras, que são 2 livros que trabalham praticamente juntos, até porque na Bíblia hebraica é um livro só, né? Nós temos eles separados na nossa Bíblia, aqui nas nossas versões brasileiras, portuguesas, né? Ele está dividido em Esdras e Neemias, mas nas línguas, no hebraico, na Bíblia hebraica, ele é um livro só. Então, que nós possamos aprender com Neemias. Quando virmos uma situação, não ignorarmos, mas se nós pudermos fazer alguma coisa, que nós nos propusemos, que nós nos apresentemos, que nós cheguemos e façamos, né? Façamos aquilo que precisa ser feito, né? Não descansemos como se aquilo não nos importasse. Nós temos responsabilidades e podemos contribuir com as capacidades que nós temos. Uma boa semana ainda para você. Deus abençoe a tua vida. E se você gostar, compartilhe. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, né? Deixa aí o seu gostei, o seu joinha, essas coisinhas que tem aí no YouTube, ok? Um abraço aí, tudo de bom para você.